Boa noite, turma de Finanças Pessoais. Vamos recomeçar aqui a apresentação começada na terça-feira. Eu tive um probleminha aqui agora na hora de entrar, aí o computador começa a dar tilt aqui, eu tenho que sair e entrar novamente, por isso que eu fiquei um pouco fora aí. Esperar o pessoal chegar. Como eu enviei a apresentação, e alguns podem ter olhado, tem alguma questão que alguém queira fazer, alguma pergunta antes da gente começar? Bom, não tendo pergunta, a gente segue então. Vamos para a apresentação. Então, só lembrando, eu fiz a exibição desse vídeo. Foi um canal que eu recomendei para vocês, chama Canal do Holder. E ele é uma pessoa que eu acho muito bacana, dos disponíveis aí pela internet, é um dos que eu acho que tem maior conteúdo, tá? Então ele falou sobre 3 empresas que foram essas 3 aí, a Engie, a Ambev e o Itaú, ok? Então, como o vídeo é de setembro de 2018, eu mostrei algumas variações que essas empresas tiveram desde setembro de 2018 até agosto de 2020, ou seja, até o último dia do mês passado. Tá? Então, desse ponto que ele falou, a Engie valorizou 2% e 2,14 ao mês. A Ambev desvalorizou 1,34 e o Itaú 0,1. Isso é só para a gente ter uma ideia de que mesmo empresas, como ele ressaltou aí, são empresas muito boas para o longo prazo, podem ter esses resultados bem adversos, e isso é renda variável. Só que do momento que a gente começa a entender essas variações, começa a entender como é que as ações começam a se comportar, a gente passa a tirar proveito dessas variações para formar o nosso portfólio. Vamos autorizar a entrada. Ok? Então, renda variável, eu não sou um grande entendedor, mas já estou começando a mais ou menos saber como é que a banda toca, e é interessante a gente tendo algumas poucas experiências, e ao longo dos meses a gente vai entendendo como é que o mercado funciona, a gente vai entendendo como é que algumas ações especificamente funcionam. Então isso é uma coisa interessante. Tá? Começa a ficar interessante no longo prazo. Opa, mais um. Então, indo para a nossa segunda parte. A gente ia falar sobre essas previsões, né, a possibilidade de fazer previsões usando matemática financeira. Eu dei alguns exemplos, mostrei como é que o valor aportado por mês, o tempo que a gente passa poupando, a taxa de retorno que a gente obtém, tudo isso influi muito. E aí dei aqueles exemplos, uma pessoa, eu usei o exemplo do meu filho recém-nascido de 3 meses, como é que é o potencial dele de nem saber falar ainda, se alguém puder fazer, no caso o pai dele, né, se alguém puder fazer esses aportes mês a mês, mesmo que valores pequenos, a gente viu lá no exemplo, R$100 por mês, quando ele chegar na aposentadoria que eu simulei com 70 anos de idade, mesmo R$100 por mês se transformam em 4 milhões lá na frente. A gente viu que era o exemplo que ia dar mais capitalização em função, mesmo com um valor pequeno, porém o prazo dá muita diferença. Então, o que eu ressalto muito quando as pessoas estudam finanças pessoais é que vocês têm muito tempo pela frente. Então, se esse tipo de ideia começar a entrar na cabeça de vocês daqui a alguns meses, 1, 2 anos, se vocês já tiverem imersos no mercado financeiro, começar a ter essa tarimba aí de comprar ações, fundos imobiliários, etc., o futuro de vocês tende a ser daquele jeito que eu falei ali, tá?
Então, eu usei como referência de novo o canal do Holder. É um canal que eu gosto muito, com bastante frequência eu assisto a vídeos que ele publica. Tá? Então, eu peguei um vídeo específico chamado Quantas Ações Você Deveria Ter. Então, setembro de 2018. Esse vídeo eu não vou exibir, achei que não era necessário. Eu peguei alguns pontos do vídeo, fiz alguns slides que ele usou lá no vídeo. Eu vou tentar explicar qual é a minha posição em relação a isso. Como o nome do vídeo está aí, como vocês receberam o slide, pode ser assistido e depois você vê lá se eu não falei muita besteira. Bom, lá no vídeo diz o seguinte: não há regras quanto à quantidade de ações, né? Existe essa dúvida. Se eu por acaso me convencer de que o mercado de renda variável ele é bom para mim e eu pretendo demonstrar isso, o meu discurso é nesse sentido. Eu acho que sim, você precisa ir para a renda variável, e acho que não, você não deve ir para a renda fixa. Tá? Então, se você tem medo da renda variável, isso é compreensível, e nesse caso você realmente não deve ir para a renda variável. Tá? Eu não acho interessante brincar com esse tipo de coisa. Então, se o seu perfil é de renda fixa, fica na renda fixa, tudo bem. Eu só estou demonstrando que ficar na renda fixa não vale a pena, ok? Mas se para você o valer a pena é não ter exposição a esse sobe e desce, a esse potencial de ganho e também de perda, então fica lá na renda fixa, só que é 0,2% ao mês, tendendo para baixo. Tá? Então, quantas ações eu deveria ter? É o nome do vídeo. Então, não há regras quanto à quantidade. Ele reforça isso, devemos estudar e descobrir que carteira de ações se aproxima mais do nosso perfil de investidor ou do perfil de risco. Na hora de você montar uma carteira, na hora de você escolher determinadas ações, alguns pontos fazem diferença. É isso que ele deixa claro lá no vídeo. Lá no final, a conclusão vai ser: você, para diversificar a sua carteira, você precisa ter uma ideia do que é correlação entre as ações. E você deve escolher ações que sejam descorrelacionadas entre si. Basicamente, se uma determinada ação estará subindo, provavelmente algumas outras da sua carteira estarão descendo, e vice-versa, ok? Quando você faz isso, pela teoria, e ele demonstra essa questão, você estará diversificando o seu risco. Então, quanto mais diversificado você estiver, melhor. E ele sugere, lá na frente a gente vai ver, que a quantidade ideal de ações diferentes dentro de uma carteira no Brasil é entre 10 e 25 ações. Caso você queira passar um pouco, ele falou que até umas 30, 35 no máximo, em função da quantidade limitada em comparação com os Estados Unidos. O Brasil é muito limitado em quantidade de ações. Ele supõe que esse número seja razoável, ok? E aí, quando você chegar numa quantidade muito grande de dinheiro, em que cada ativo seu tenha mais do que 2, 3, 4% da sua carteira, isso é uma indicação de que você está precisando diversificar mais ainda, ele sugere que você vá para o exterior. E eu já vi que o nosso aluno, que é esperto aí em investir nos Estados Unidos, acabou de entrar na aula. Ele falou que vai tentar fazer uma apresentação para a gente sobre isso. Então, hoje em dia está muito simples investir nos Estados Unidos. A gente abre tudo daqui, manda dinheiro aí, conforme a gente transfere dinheiro aqui no Brasil. É bem simples. Então, em vez da gente estar escolhendo algumas ações que são restritas aqui no Brasil, a gente vai estar escolhendo ações que têm influência no mundo inteiro. Então, isso pode realmente fazer muita diferença, porque o dólar é uma moeda estável, recebe impactos da inflação com menos intensidade que no caso do real. Então, é realmente, efetivamente, uma boa possibilidade de diversificação. Então, entender o seu perfil de risco é importante, e aí você vai tentar, depois que você entender o seu perfil de risco, adaptar uma carteira para isso. Ele cita nesse vídeo 2 investidores que tiveram retorno expressivo, e um deles, o Charlie Munger, ele fez fortuna com apenas 3, 4 ações. Então, uma carteira muito reduzida, indo um pouco contra o que ele está falando. Tá? E ele citou um outro exemplo do Peter Lynch, que
na sua trajetória de acumular muito dinheiro com ações, ele diversificou muito. Ele teve ou tem mais de 700 ações no seu portfólio. Então, não há uma regra, é isso que ele está querendo dizer. Se você tiver uma boa estratégia, com poucas ações ou com muitas ações, você vai fazer muita fortuna. Então, ele citou esses dois casos dessas duas pessoas, tá bom? E aí ele define o que é risco. Ele colocou lá a definição dele: possibilidade de ocorrência de um evento que pode ter impactos positivos ou negativos. Então, ele associa a palavra risco também a questões positivas. Então, vamos começar a entender que risco não é necessariamente uma coisa relacionada a algo ruim. Risco é simplesmente probabilidade. Okay? Qual é o risco? Equivale a dizer qual é a chance. Qual é a chance que isso tem de acontecer? Risco 15 é uma possibilidade. Risco 30 é uma possibilidade maior do que 15. Okay? Não quer dizer que é uma coisa ruim ou que é uma coisa boa. É simplesmente probabilidade de acontecer. E aí, para o mercado de ações, ele expôs dois tipos de risco que o investidor está, digamos assim, exposto: o risco sistemático e o risco específico ou não sistemático. O risco sistemático, ele é um tipo de risco que atinge a todo tipo de investimento. Tá? Então ele citou lá, deixa eu ver, o exemplo ele citou o governo, ainda não estava na época da pandemia, porque foi de setembro, como eu disse, 2018. Chegou gente aí. Então o exemplo que ele deu foi um determinado país onde você investe, o governo traz um tipo de risco que atinge a todos os investidores da mesma forma. Então, se um determinado governo resolver, por exemplo, taxar uma determinada alíquota aí de imposto de renda para os investimentos, vai atingir todo mundo da mesma forma. Aqui no Brasil, para cada mês que você vender 20 mil reais em ações, se você, qualquer lucro que você tenha tido nessa venda, se a venda for de 20 mil reais, você está isento de imposto de renda. Então, isso é uma característica do Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, qualquer valor que você venda, você tem incidência de imposto de renda. Então, são coisas que atingem a todos os investidores daquele país. Já ouvi falar que aqui no Brasil estão estudando a possibilidade de taxar os dividendos das ações. Então, isso é algo que pode ocorrer aí para o futuro. Se isso acontecer, alguma coisa vai mudar em relação a isso. Mas hoje em dia, em vendas até 20 mil reais dentro de um mês, qualquer lucro que você tenha tido não será taxado por imposto de renda. Isso é uma informação muito importante, porque 20 mil reais, pelo menos para mim, é um valor muito grande para um mês. Quer dizer, se você tiver lá, digamos hoje, 800 mil reais, 1,5 milhão em ações, e for se desfazendo de 20 em 20 mil reais para você passar o seu mês, você está isento de imposto de renda. Tá? E o risco específico, ou não sistemático, que é referente a determinada empresa ou setor. Então, ele citou aí a legislação bancária, por exemplo. Os bancos têm uma determinada maneira de operar aqui no Brasil, então alguma coisa pode acontecer e atingir só o setor bancário. Então, se você estiver investindo em setor elétrico, concentrando em setor elétrico, e essa questão atingir só o setor bancário, se você estiver concentrado em setor bancário, você vai sofrer. Se você estiver concentrado em setor elétrico, você não vai sofrer. E se você tiver nos dois, só a parte do setor bancário dentro do seu portfólio vai sofrer. Então, esses riscos específicos é que, ao contrário do sistemático, você pode se preparar para eles. Então, uma maneira de você se preparar para eles é através da correlação entre ações, que vem aí da estatística. Você tem como entender essas correlações e optar por ativos que tenham essa correlação entre si negativa. Tá? Vamos lá. Aí ele expôs esse gráfico aí. Tá? Assim, de primeira eu não entendi muito bem esse gráfico, mas é o seguinte: esse traço horizontal mais grosso, ele mostra aí as quantidades de ações. Então, ele mostra uma situação onde você tem uma ação, ou 5, ou 15. Então, repara o risco sistemático, que é essa primeira barra horizontal mais fina. Independentemente da quantidade de ações, lá no eixo Y, ele está marcando o mesmo valor, ou seja,
tendo qualquer tipo de quantidade de ação, o risco sistemático vai ser o mesmo. Então, lembra, o governo, por exemplo, agora, essa pandemia atinge todo mundo. Então, não tem como fugir disso. Okay? Já o não sistemático, o específico, repara que conforme eu vou passando do ponto 1 para o ponto 15, essa curva vai caindo na medida em que eu ando para a direita. Isso significa o seguinte, quanto mais ações eu tiver diferentes, menor vai ser meu risco sistemático. Então, isso é um ponto importante. Se eu tiver a opção entre investir em uma ação somente ou em 10 ações diferentes, é melhor que eu invista em 10 para fugir, para diminuir o meu risco, tá? Esse sistemático. Então ele demonstra isso daí nesse gráfico. É uma maneira diferente de ver, de ouvir sobre o risco. E ele mostra um outro tipo de gráfico, né? E aí, sobre esse gráfico, ele dá uma conclusão. Quanto menos ativos, mais variabilidade de retorno. Como assim menos ativos? Repara que nessa linha horizontal, perto lá do eixo Y, onde está o número 100, quanto mais próximo dessa linha vertical, repara que a amplitude do risco está maior. Então, eu tenho uma curva lá, começando no 200, e outra curva começando aqui embaixo no menos 20, no 20. Então, quanto menos ações eu tiver, mais exposto a essa variação eu vou estar, tá? Em função de várias questões, como volatilidade, por exemplo. Tá? Então, quanto mais eu estiver andando em direção aqui embaixo está dizendo o número de ações, né? A quantidade de 80 ações, repara que eu vou começar a diminuir a minha variação nas cotações. Por quê? Porque enquanto umas vão subir, as outras vão descer. Então, digamos, o meu retorno médio tende a ser mais, como é que eu digo, mais próximo aí do 100, né? Porque enquanto umas vão subir, outras vão descer, e quanto maior o número, uma vai começar a anular a outra. Então, eu começo a ter mais previsibilidade, o meu risco diminui, a minha variação em termos de retorno fica mais previsível, mais confiável. Quanto menos ações tiver, o que ele está querendo dizer é o seguinte, se você acertar, você vai acertar muito. E se você errar, você vai errar muito. Na medida em que você começa a ter quantidade de ação, acertando ou errando, elas vão começar a tender para o meio ali. Então, você vai começar a ter uma boa previsibilidade para poder lidar com essas ações. Então, aí ele diz, quanto mais ativos, menor é o risco e menor é a variância no retorno. Quer dizer, você começa a ter um pouco mais de previsibilidade, não é aquela coisa de ganhar muito ou perder muito. Então, tudo indica, pela estatística, que quanto mais ações, melhor. Tá? Bom, aí eu dei uma parada nesse vídeo e peguei 4 ações que eu tenho na minha carteira e fui investigar essas ações justamente porque eu acho que elas são bem diferentes entre si. Então, eu peguei a Gerdau, está lá em cima na esquerda, peguei a Embraer, está embaixo, peguei a WEG e peguei a Oi. Tá? Então, repara, primeiro no gráfico aí, ó, Gerdau, peguei o número lá de fim de 2013 até agora agosto. Tá? Ela estava cotada a 51, está cotada agora a 8. Repara, Gerdau desceu por mês 2% mensalmente, né, por mês. Então, a Gerdau tem um histórico de decréscimo de valor consistentemente, aí, menos 2% ao mês. Repara lá no gráfico, que lá onde está mostrando esse gráfico da esquerda em cima, mais ou menos 2013, está lá, como ele está dizendo aí, 51,89, repara que se você fizer uma reta de lá até agora, agosto de 2018, é uma reta que vem descendo. Tá? Então, Gerdau vem perdendo consistentemente valor. Bom, eu considero Gerdau uma boa empresa. Se você considera uma boa empresa, olha só que dica. Algo que era 51, hoje está por 8. Se ela mantém fundamentos, a gente vai ver isso depois, é uma boa empresa para se comprar. Se você acha que ela não tem fundamento suficiente, ok. Tá? As pessoas estão perdendo interesse por ela e não vale a pena comprar. Mas é um tipo de empresa que está aí retratado como perdendo 2% de valor por mês. Embraer em 2013 estava lá na faixa dos R$18. Hoje está em torno de R$7, né? R$7,50. Hoje que eu digo, fim de agosto.
Então, Embraer tem perdido 1% ao mês de 2013 para cá. Basicamente, né, hoje em dia, em função aí das questões da pandemia, setor aéreo, no mundo inteiro, as empresas de aviação e, consequentemente, a Embraer, que é uma fábrica de avião, não importa muito que ela é a segunda ou terceira melhor fábrica de aviações no mundo, mas as pessoas não estão acreditando muito na Embraer. Se você acha que a Embraer tem bons fundamentos, que a Embraer é uma boa empresa e que esse mercado vai virar, está aí uma boa opção de compra. Algo que teria um valor próximo aí dos 18, 20 reais, hoje está por 7, está boa de comprar. Tá? A VEG, alguns aclamam como sendo a melhor empresa da Bolsa. Tá? Em 2013 ela estava cotada a 8 e pouco, agora está 67. Repara aí, ela vem ganhando valor 2% ao mês, em média, né? Desde 2013 para cá. Então é uma empresa que está muito valorizada, basicamente porque ela tem excelentes fundamentos, tem receita em dólar, por exemplo, crescimento de receita constante ao longo do tempo, por aí vai. Então é um tipo de empresa que está só subindo, né? Então, por exemplo, se a gente comparar VEG com Gerdau, com base nisso que ele explicou no vídeo, né? Gerdau descendo e VEG subindo. Então, se eu passo ou somente de Gerdau ou somente de VEG para ter as duas, repara, uma caindo e a outra subindo, eu vou ficar ali no meio. É isso que ele quis explicar nesse último gráfico aqui. Tá? Quanto mais ações eu vou tendo, mais uma vai compensar a outra. E aí eu estou diluindo o risco. Então, nesses dois exemplos que eu falei, Gerdau subindo, descendo e VEG subindo, eu teria um exemplo prático de duas ações da minha carteira disso que ele acabou de falar. Tá? Só que ele usou outros exemplos. E passando agora para a Oi. Todo mundo sabe aí quer dizer, todo mundo. Quem está mais ou menos ligado no mercado acionário sabe do caso da Oi, que é um caso bem emblemático. Ela perdeu muito valor, né? Ela chegou a custar centavos aí para você comprar. Ela já está em R$2. Se a Oi, se você acha que ela tem fundamento, se ela vai recuperar dessa crise que ela está, é uma boa opção, né? Comprar a ação por R$2, quem sabe daqui a pouco ela está 8, está 15, está 11, ou voltar para o patamar que ela estava lá em 2013, R$27, ou para o patamar de 2008, olha aqui quanto ela chegou a valer, olha, R$80. 2008 ela valia R$80 na bolsa, ela está agora por 2. Imagina se você comprou lá em 2013, 2008 por 80, algo que hoje você só consegue vender por 2. Isso é renda variável. Agora imagina você comprar por 2 e ela voltar para o nível de 80, 100. Então, a Oi pode estar sendo uma boa opção de compra se você acreditar nessa empresa e quiser arriscar isso daí. E eu fiz aqui um mini Ibovespa dessas ações, né? O Ibovespa é a soma dos valores num determinado dia. Aí eu somei lá essas 4 empresas. Lá em 2013, no final do ano, elas somavam R$106 e agora elas estão somando 86. Então, as 4 ações juntas perderam 0,27% ao mês. Então, repara, ó, esse gráfico aqui, ó, eu passei de uma das ações para 4. Então, eu estou indo em direção ao número grande aqui de ações. Se eu considerar as 4, eu vou ter 0,27 de redução ao mês. Agora, se eu considerar apenas uma delas, eu posso estar falando só da Gerdau com -2, posso estar falando da Embraer com -1, posso estar falando da VEG com 2,64 para cima ou da Oi com 3% para baixo. Então, repara, aí está na prática, com algumas ações que eu tenho, ok? Esse gráfico que ele mostrou do vídeo, eu estou mostrando para vocês aí, que se eu tiver essas 4 ações no portfólio, isso aí foi um exemplo que eu peguei agora, terça-feira, para dar aula, medir o mercado ali naquele momento. Está demonstrando que ter as 4 é melhor do que ter uma delas individualmente. Mas aí a gente pode falar assim, mas se eu tivesse escolhido só a VEG e tivesse acertado essa porrada com ela subindo, aí muito bom, só que a gente não confia muito em bola de cristal. Se você souber qual ação que daqui a 1, 2, 3 meses vai explodir lá para cima, excelente, mas para o futuro é muito difícil a gente acertar. O que a gente faz? Para diminuir os problemas, a gente diversifica. Então é bom ter, em vez de você ter uma só, você ter 4, 5, 8, 15 ações. Tá?
Então, só um detalhe, só mostrando que o que ele falou lá no vídeo dele daquelas 3 ações, eu estou te mostrando aí na prática, usando o site Fundamentos, estou mostrando lá em cima de onde é que eu tirei essa informação. A gente ainda vai falar desse site no futuro, tá? É um site onde você pega todo tipo de informação. Esse gráfico que eu peguei lá é um site grátis e praticamente todo mundo que investe conhece esse site e usa diariamente para saber N informações sobre as empresas. Bom, então eu peguei aí algumas fotos do vídeo dele e vou usar aí na minha exposição. Então ele pergunta por que diversificar. A resposta para essa pergunta é exatamente isso, para diluir risco. Tá? Então, a pessoa que vai manter ações para o futuro, isso é o caso do canal do holder, quer dizer, canal daquele que compra ação para manter até a aposentadoria, quanto mais você diversificar, mais você vai diluir seu risco. Tá? Ou normalizar o retorno dos investimentos. O que ele chama de normalizar? Vem da curva normal da estatística. Quer dizer, você tem uma certa concentração de resultados ali próximo do 100%. Aquela linha, quando a curva lá de cima e a curva de baixo começa a se encontrar ali próximo do 100%. Então você vai começar a ter uma certa previsibilidade. Em caso de uma subir muito, a outra vai descer muito, mas na média ali você vai ficar próximo do 100%. Então aí dá uma ideia dos setores como a cesta e uma ideia das ações como o ovo. Né? Tem aquela máxima, não coloque todos os seus ovos numa cesta só. Então ele chama de cesta os setores, né? Tipo energia elétrica, ou aviação, ou agronegócio, ou saneamento, energia elétrica, rodovias, etc. Né? E as ações, os ovos que você vai colocar ali dentro. Então, ainda na pergunta, não colocar os ovos numa mesma cesta. Então, eu acrescentei mais essa inscrição aí, uma ação somente ou um setor somente. Isso seria uma cesta só, né? Então, um grande evento pode acabar com 100% dos seus investimentos. Aí ele simulou essa movimentação aí da cesta virando e os ovos quebrando. Naquele exemplo que eu falei, a gente poderia adaptar isso daí à ação da Oi. Quer dizer, se você tivesse concentrado todos os seus investimentos na Oi de um tempo para cá, você poderia ter perdido bastante dinheiro. Tá? Ou em setores que poderiam ter se dado muito mal durante a pandemia. Isso aí cabe um exemplo. A maior parte dos fundos imobiliários que eu tenho estão concentrados em shopping, que ficaram fechados aí durante muito tempo. Então, fundos imobiliários que são de shopping centers passaram, pelo menos o que eu tenho, passou aí 2, 3 meses sem pagar dividendos. Tá? Um fundo que pagava dividendo todo mês, dividendos bons, ficou sem pagar. Então, se você concentra muito num determinado setor, num determinado ativo, que é o que ele está falando, quando ele dá problema, você vai para o buraco. Então, a ideia é você diversificar para que, se um der errado, o outro não vai dar errado. E como é que você descobre isso? Que é o que ele vai falar no final. Você tem que saber qual é a correlação entre os ativos que você tem, e você tem que procurar ativos que estão descorrelacionados. Quanto mais você fizer isso, melhor vai ser a sua diversificação. Se você simplesmente comprar ações diferentes, eu tenho, em vez de 5, eu vou ter 15 ações. Beleza, está diversificando. Talvez não, porque se você colocar 15 ações de um setor só, pode acontecer isso aí. Ó. A cesta é um setor e os ovos são um tipo de ação. Você perde, o setor atinge todas as ações daquele setor e você acaba se dando mal por ter um setor somente. Então, ele sugere que você diversifique em vários ativos em vários setores. Então, é bom que você tenha posições em bancos, é bom você ter posições em consumo cíclico, em alimentos e bebidas, em consumo não cíclico, em seguradoras. Então, ele está dizendo o seguinte, você está diversificado em termos de setores, e dentro dos setores você está diversificado em termos de ações. Tá? Você tem ações diferentes em setores diferentes. Isso significa que você... o que quer que aconteça na economia não quer dizer que você não vai ser atingido. Quer dizer que você vai diminuir a chance de ser atingido de maneira ruim. Ok? E aí ele dá o exemplo de algum evento acontecendo e 2 dessas cestas
tendo problema, que eu nem lembro quais são os setores. Ele está simulando aí que bancos e consumo cíclico tiveram problemas. Então, bancos e consumo cíclico tiveram problema, mas aquelas outras três não. Então, considerando aquele gráfico que vem com as duas curvas, uma de cima e uma de baixo, e vai tendendo para o meio, é isso que está acontecendo. Enquanto umas estão puxando o rendimento para baixo, outras estão puxando para cima, elas vão se normalizar, que é o que ele falou lá no início. Então, ele diz lá, né, devemos investir em setores diferentes. Com isso, mitigamos o risco específico do setor da ação. Já o risco sistêmico não tem como você mitigar, porque depende do país, depende da época que a gente está vivendo, por exemplo, a pandemia, que atinge todo mundo. E aí, dentro dessa ideia, ele pensa ter explicado isso e a gente ter entendido que eu tenho de diversificar, e aí ele vem com essa questão: quantas ações eu devo ter em carteira? Então, ele sugere que, com base nos estudos dele, e eu diria que são estudos confiáveis, ele tem uma boa formação disso daí, ele estudou lá nos Estados Unidos, questões lá em Harvard sobre essas questões, e ele vem estudando, você vê pelo discurso dele que ele realmente é entendido no mercado e ele estuda grandes investidores ao longo do tempo, ele lê muitos livros, então ele está muito afinado com o que tem de teoria e de prática em termos de mercado financeiro, e ele tem muito dinheiro investido. Tá? Então ele realmente estuda a teoria e ele realmente pratica isso daí. Então ele sugere uma coisa dele, que aqui no Brasil, pelo que ele sabe de Brasil, pelo que ele sabe de risco em diversificação, ele indica entre 10 e 25 ações. Aí vamos lá, você está começando a investir colocando R$300 por mês em ações. Isso daí não vai fazer muito sentido quando a gente está muito no início. Né? Eu, por exemplo, tenho já algum dinheiro que é pouco, porém não tem, isso aí para mim ainda não faz muito sentido, porque o meu dinheiro é muito pouco. Então, isso só começa a fazer realmente sentido quando você começa a realmente ter muito dinheiro, 100, 300, 500 mil reais investido. No início, você pode seguir essas orientações, mas não vai fazer muita diferença se você seguir à risca isso ou não. Em se tendo algum dinheiro, ele sugere que se fique entre 10 e 25 ações, não indo mais do que a 35. Então, 30, 35 está acima do que ele está falando, mas é aceitável. Tá? Lembrando que não há regra, foi o que ele falou em primeiro lugar. Tem pessoas que se deram bem investindo em 2, 3, 4 ações e tem pessoas que se deram bem investindo em 700 ações. Tá? Mas são pessoas altamente entendidas no mercado e que levaram esses estudos aí muito a sério. Então, ele sugere que aqui no Brasil, tá, a realidade do Brasil, cada ativo não pese mais do que 2% na sua carteira. Então, se você hoje tem uma cesta de ações e uma determinada ação tem 60% da sua carteira, na opinião dele, você está exagerado ali. Se aquela ação, aquele ativo cair, como o ovo caiu e quebrar, se der mal, ele vai levar muito do seu recurso lá para baixo. Tá? Então, ele sugere que você, quase sempre, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, você dê uma olhada nos seus ativos e deixe cada um deles no máximo com 2%. Só que lembrando, o cálculo aí que ele deve ter uns 100, 200 milhões investido, 2% para ele deve ser um valor bem expressivo. Tá? Para a gente que está começando, 2% da carteira pode ser R$300, R$400, R$1.000, tá? Mas é uma orientação dele. Então, valor investido e quantidade de ativos diretamente proporcionais. Ele diz o seguinte: conforme você vai aumentando o seu aporte, tá? Digamos que você goste disso daí e comece a investir lá R$300 todo mês, 300, daqui a pouco você está com 10 mil, 15 mil. Tá? Então, conforme você vai crescendo a quantidade de dinheiro, 15, passa para 20, passa para 30 mil, é necessário que você comece a diversificar mais as ações. E como você vai sair de uma quantidade de ação para uma quantidade maior, você precisa saber onde colocar seu dinheiro. Então ele fala, recomendação dele, né, ter entre 10 e 25. Qualquer ação, né, aí ele fala, poxa, claro que não. Né, então eu tenho que ter critério para escolher as ações. Então quanto menos ações tiver, mais descorrelacionadas elas devem ser. Então quanto mais próximo de uma ação, mais elas têm que ter descorrelação entre si. Essa correlação é uma medida estatística, que ele vai mostrar o quadro,
que eu tenho que saber. Não necessariamente calcular, porque ele já fornece uma planilha uma vez por mês, vou falar sobre isso. Tá? Então, quanto mais ações eu tiver, essa descorrelação não precisa ser tão forte. Então, ele coloca de novo as cestas e cita que quando você começar a tiver muito dinheiro, né, ele sugere que você vá para outro país. Sugestão dele, ele já está muito versado aí nos Estados Unidos, então uma das possibilidades, uma vez que investir nos Estados Unidos está sendo muito simples, muito fácil, né, então ele sugere isso como uma das possibilidades. Então, quando ele diz assim, qualquer ação, ele fala, não, né, as ações que você vai escolher precisam não ter correlação positiva. Então tem um momento aí que ele mostra um quadro da correlação de Pearson, e que você vê lá que determinados números próximos de 1 ou próximos de menos 1, eles têm uma determinada leitura estatística que indica que essas ações estariam sem correlação. Tá? Quanto mais próximo de menos 1, mais elas estão afastadas entre si. Quanto mais próximos de 1, mais juntas elas caminham. Então, para você, as ações, quando você olha uma para outra, elas têm que estar muito indo para o menos 1, tá? Para demonstrar essa correlação negativa. Então, correlação forte e negativa indica variações opostas. É isso aí que a gente tem que ter para seguir o que ele está falando. Tá? Então, se você tem duas ações que têm correlação menos 0,9, então está lá próximo do 1, significa que essas duas ações são descorrelacionadas. Se uma subir, a outra vai descer, provavelmente. Tá? Quanto mais ações na carteira, mais descorrelacionadas elas devem ser. Seguindo, aumento no portfólio, aumento na diversificação. Como saber a correlação entre ativos? Aí entra a estatística. Então, existe uma medida de estatística chamada coeficiente de correlação. Quando é 1, a correlação é perfeita. Quer dizer, se duas variáveis têm correlação 1, significa que se uma sobe, a outra vai subir também. Se a correlação for menos 1, que é o oposto da tabela, se uma subir, a outra vai descer. Tá? Se essa que subiu desce, essa que está lá embaixo vai subir. Então tem uma maneira de você descobrir isso. Aí ele apresenta alguns exemplos. Tá? Na época que ele fez esse vídeo, tinha informação, aí você vê aí a correlação entre Itaú com Itaú, obviamente vai dar 1, dizendo o seguinte, ação Itaú e ação Itaú, óbvio, são as mesmas ações, tem que ter correlação 1. Agora, ação Itaú com Bradesco. Ele está mostrando aí que elas são descorrelacionadas. Então, você ter Itaú e Bradesco, por essa indicação, você está com 0,77, você está já chegando lá no menos 1, né? O vermelho é porque está negativo, significa que, embora elas sejam do mesmo setor bancário, né? Elas estão expostas ao risco do setor bancário, porém estão descorrelacionadas entre si, nessa medida aí de 0,77. Itaú e Banco do Brasil em 0,7. Então é uma descorrelação parecida, porém menos forte. E Banco do Brasil com Bradesco, 0,74. Tá bom? E aí ele mostra agora outros exemplos com correlação positiva, que não deve ser uma boa escolha para você. Então, Itaú com Renner, correlação de 0,50 positiva. Significa que Itaú e Renner, as duas vão subir quando tiver subida de alguma variável que atinge as duas, ou as duas vão descer com essa força aí de 0,5 numa escala de 0 a 1. Tá? Itaú com Engie é 0,5 também. Engie com Renner, 0,46. Então, eu não preciso muito calcular, porque eu vou mostrar, ele envia para você, depois que você faz a inscrição lá no canal dele, uma vez por mês, se não me engano, na última terça-feira ou na última quinta-feira do mês, ele manda uma planilha para você com porrões de informações sobre as ações, e uma das abas é isso daí, eu vou mostrar para vocês. Essa aqui é a aba que ele manda uma vez por mês, um e-mail, desde que você se inscreva lá, para mostrar a correlação entre as ações naquele mês, tá? Porque essa correlação entre as ações, ela vai mudar de acordo com algumas variáveis que vão acontecendo no mercado. Tá? Então vamos ver aí o Banco Pan, a primeira lá da lista, né, com Brasil ON. Então repara lá, correlação positiva de 0,14. Ok? Então Banco Pan e Banco do Brasil, elas têm correlação positiva, mas não tão forte, tá? Que é 0,1.
Então, ele mostra essa correlação entre as ações e, poxa, você recebe isso gratuitamente, aí você vai lá e vê. As ações que você vai comprar, elas devem estar, deixa eu ver aqui um exemplo. Não tem nenhuma correlação muito forte aqui para eu mostrar. Elas deveriam ter um número aqui, menos 0,9, por exemplo. Não tem, né? Estou vendo aqui menos 0,06, que é uma correlação negativa, porém muito fraca. Menos 0,01, menos 0,1. Não tem nenhuma correlação muito forte aqui negativa. Tá? Mas eu vou mostrar essa planilha aí melhor depois. Então, esse é o exemplo de informação que ele manda gratuitamente se você seguir lá ele nas redes sociais. Então, fechando o assunto, lá ele apresenta como conclusão: não existem regras nos investimentos. Então, ele mostrou lá no início que tem um cara que fez muita fortuna com 3, 4 ações e mostrou um outro cara que também fez muita fortuna com 700 ações. Né? Então, são estratégias bem diferentes para dizer que isso não é uma regra, ele está só dando a opinião dele. Ele recomenda aqui para o Brasil, pelo que ele estuda do país e do mercado financeiro, entre 10 e 25 ações. Ele diria que essa é uma quantidade boa para você estar diversificado. Carteira concentrada, ativos de setores diferentes, e carteira diversificada, vários ativos do mesmo setor. Ele dá esses dois aí como exemplo. Vamos ver. Para hoje não tem tarefa, tá? Eu só queria apresentar esse item. Deixa eu ver aqui uma coisa rapidinho. Só lembrando que nós matamos então com terça e quinta essa questão aqui do uso da matemática financeira para projetar metas, que eu falei na terça, e hoje eu falei sobre risco e diversificação. Terça-feira que vem eu devo falar sobre a conta Nubank e Tesouro Direto. Acredito que não dá ter muita coisa para falar, acho que eu consigo matar na terça. E aí na quinta que vem, renda variável. Aqui a gente vai perder um tempinho, porque tem muita coisa para falar, são coisas que eu estou aprendendo que eu acho que eu vou gastar um pouquinho de tempo. E esses outros itens aqui, a maioria aí eu não sei, vou ter que estudar para poder falar. Tá? Então só dando esse andamento, deixa eu desligar aqui. Então eu considero que a gente matou esses dois pontos. Procurei demonstrar como a matemática financeira é importante para fazer previsão, né? Como é que você pode pensar na possibilidade de investir 100 por mês, 200 por mês, 80 por mês, qual é a diferença que isso vai fazer para você. Mostrei lá que renda fixa está dando aí 0,2%, 0,26% ao mês e caindo. Okay? E não faz muita diferença se poupança ou Nubank ou Tesouro Direto, elas vão girar aí em torno disso, um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. Já a renda variável, você viu aí as grandes possibilidades que você tem, principalmente quando você vai para o longo prazo. E ir para o longo prazo diversificado, que é o que ele falou, é a melhor das opções, é quando você traz o seu risco o menor possível. Não tem como eliminar risco, é só uma possibilidade de diminuir esse risco. Então, quero saber se alguém tem alguma dúvida. Se não tiver, a gente termina por aqui. Não tem tarefa. Se eu já estudei algo sobre investimento em opções. Não estudei, não tenho interesse. Essa não foi uma demanda, então assim, eu não coloquei lá para estudar, mas se alguém quiser, eu posso ver alguém. Eu acho opções uma coisa muito arriscada. E assim, depois que eu fiz a minha lavagem cerebral, digamos assim, eu coloquei na minha cabeça que eu quero manter as ações para o futuro. Então, eu sou um seguidor do que esse holder aí fala. Eu sou um cara que compra ações para ficar. Okay? E hoje em dia eu quero ações para ficar que deem dividendo. Quando você começa a falar de opções, de day trade, você fica muito restrito ao que está acontecendo no dia, na semana, no mês, e aí você tem que ficar estudando muito matemática, muita previsibilidade, estudando o mercado, se o mercado de banana na África está bom, se o mercado de laranja nos Estados Unidos está bom, está ruim, como é que isso vai influenciar? Eu não gosto disso não. Eu prefiro ter um dinheiro do orçamento, destinar aquilo por mês e seguir minha vida normalmente. Então eu não tenho
experiência com opção, mas se vocês quiserem, claro, eu vou atrás e consigo alguém para falar aqui tranquilamente. Acredito que eu consiga. Deixa eu ver as perguntas aqui. Tem algum site ou aplicativo para fazer análise técnica? Não sei dizer, mas eu acho que se alguém puder me ajudar, Roadmap, se não me engano, ele tem aquele martelo, aquelas indicações de análise gráfica. Eu acho que é Trademap, não é Roadmap não. Trademap, se não me engano é grátis e tem alguma coisa de análise técnica lá, tá? É Trade de negociação, Map de mapa. Trademap. Você já estudou algo sobre investimento em opções? Então, não, tá? Não, mas se for o caso, se vocês pedirem, eu posso tentar arrumar. O que eu acho do mercado fracionário? Se vale a pena? Eu completamente acho que vale a pena. Tá? Se não fosse o mercado acionário, eu não teria entrado na bolsa. Porque não tendo no mercado acionário, a compra mínima seria de 100 ações. Então, a ação da Oi, que é uma ação barata lá, entre aspas, né, que hoje está 2 e pouco, para você fazer a primeira compra, teria que comprar aí, no mínimo R$200. Então, eu ensino esse tipo de coisa levando as pessoas a investir R$10, por exemplo. Você põe o seu pé no mercado com R$10 por causa do mercado fracionário. O que é o mercado fracionário? Ele permite que você compre ações abaixo do lote de R$100. Tá? Então, se você quiser comprar uma ação apenas, você pode comprar. Então, eu sempre falo lá, a gente vai aprender a investir em ações, então isso está previsto aqui. Quem não sabe nada sobre ações, a gente pode, eu vou ensinar aqui para quem quiser, abrir a conta na corretora e fazer a sua primeira compra com R$10, se você quiser. Tá? Aliás, R$10 dá para comprar 2 ações, se você quiser. Então, isso só é permitido por causa do mercado fracionário. Por sair do mercado padrão, ele às vezes penaliza em termos de preço. Então, uma ação que no mercado normal está, digamos, R$6,50, no fracionário às vezes está R$6,51, R$6,52, R$6,60. Então, ela se torna um pouco mais caro no fracionário, mas é um valor bem pequenininho, só vai fazer diferença se você comprar muitas ações. E como o fracionário, a quantidade máxima é 99, porque para ser 100 você já é para o outro mercado, que não é o fracionário, o mercado normal, então não vai fazer muita diferença, tá? Trademap está dizendo aqui, Andréa falou. Bom, agradeço as perguntas. Pergunta significa que o assunto é interessante, eu realmente acho que isso é muito interessante. Lembrando, pessoal, eu esqueci de falar, tá? Esqueci de reforçar. A gente tem um canal no YouTube chamado Finanças Pessoais UFRJ. As aulas são gravadas aqui por mim e elas vão, logo depois que acaba, eu faço aqui uma ediçãozinha, eu boto só a parte da aula e jogo lá. Tá? Então está separado por dia e a pasta que ela está lá é período 20.4. Então, se alguém perdeu alguma coisa ou quiser rever o que foi falado, de um dia para o outro eu consigo colocar o vídeo lá. É o que vai acontecer com esse aqui. Tá? Uma curiosidade, não sei se vocês teriam interesse, amanhã, sexta-feira, às 21 horas, um rapaz que mexe com educação financeira lá em São Paulo, ele está fazendo entrevista com uma galera pelo Brasil inteiro. Então, agora ele está no Rio de Janeiro e amanhã eu vou ser entrevistado pelo Instagram. Meu Instagram é @luizoxendorf. Se alguém tiver interesse, eu posso mandar pelo e-mail. Quem tiver interesse de acompanhar, vai ser às 21 horas, ele vai me entrevistar e o assunto vai ser prática orçamentária. Então, como eu tenho uma experiência de 4 anos atendendo pessoas e acredito que eu saiba ensinar as pessoas a fazer orçamento, vou falar sobre isso aqui para vocês, mas o motivo da entrevista amanhã vai ser essa prática orçamentária. Tá? Se alguém tiver interesse, eu posso divulgar o Instagram e se vocês tiverem disponibilidade ou vontade de participar amanhã da live, estão convidados, tá bom? Se não tiver mais perguntas, eu encerro, agradeço a presença, bom fim de semana e terça-feira a gente está aqui de novo.